Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu penso, irmãos, que não existe amor mais puro do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Os pais amam, mas os pais não amam como a mãe ama. Amor de mãe é diferente. É interessante que Deus não fala assim, ainda que um pai viesse a se esquecer de seu filho. Deus usa a figura de uma mãe. Porque talvez a forma de amar mais linda seja a de uma mãe por um filho. Mas embora este amor seja o mais lindo e mais admirável, não é perfeito. Porque a Bíblia disse que uma mãe pode se esquecer do seu filho. Ainda que ela viesse a se esquecer, Deus diz: eu nunca me esquecerei de você. Eu quero conversar com você sobre o Deus que nunca esquece. Porque o que é memória? Memória é ter na mente algo. Eu não me esqueço de você, por quê? Então significa que você está aqui. A partir do momento que eu esqueci de você, significa que você foi daqui. Você deixou de estar em mim, você se foi. Memória. Irmãos, eu estava vendo uma historinha, dizem que os elefantes têm boa memória. Já viram sobre isso? Que os elefantes têm boa memória? Uma historinha conta que em 1980 uma mulher começou a ter um vínculo com um elefante. E era tão interessante que isso foi para livros que contam histórias assim extraordinárias. E a história era o seguinte: o elefante tinha um carinho tão grande por aquela mulher que quando ela entrava no carro, o elefante se aproximava do carro e ela passava a mão no elefante. Depois que o elefante sentia a mão daquela mulher no seu corpo, o elefante se retirava. Isso aconteceu várias vezes, em 1980. Até que essa mulher precisou sair do país, viajar para fora e ficou no outro país por 12 anos. E ela voltou naquele lugar que ela tinha um contato com o elefante. E ela já não sabia nem identificar mais qual que era o elefante, quem era ele. E ela então entrou no carro e tinha vários elefantes. Mas aquele, quando a viu, se aproximou do carro, esperando que ela passasse a mão no seu corpo. 12 anos depois, ela havia até esquecido qual era o elefante, mas o elefante não havia esquecido de quem eram aquelas mãos. Essa história me chamou a atenção, porque dizem que os elefantes têm uma memória boa. Embora os elefantes tenham memória boa e podem ter, mas eles não têm a mesma memória do que nós. A gente tem boa memória, irmãos. Só que existe em nós aquela memória que é boa e aquela memória má. A gente às vezes é bom para guardar as coisas que nos machucaram. Eu tenho péssima memória, pastor. Bom, você tem que definir. Porque às vezes você tem péssima memória para guardar o que é bom. Porque para guardar o que é ruim, não tem muita gente com boa memória para guardar o que é ruim? 1985, dia 12 de maio, pastor, fulano fez isso. Pois é, você tem boa memória para guardar um trauma, uma dor, uma ferida. Nós temos boas memórias. O problema é que eu tenho a impressão que a nossa memória parece que conspira contra nós. Parece que o nosso cérebro às vezes quer aprontar contra a gente. De tal maneira que
O cérebro faz questão de arquivar coisas que nos machucam, nos doem. E às vezes o cérebro vai jogando sobre nós feridas lá atrás e a gente vai revivendo aquelas dores. Se você me der um soco aqui do lado direito, me der um outro soco do lado esquerdo, me der um outro soco aqui na perna, você bateu 3 vezes em lugares diferentes. Agora, se você me der um soco aqui no lado direito, bater a segunda vez no lado direito, bater a terceira vez no mesmo lado direito, é bem provável que o seu golpe vale muito mais e alcance muito maior, ou o seu objetivo seja alcançado em me derrubar, do que se você bater em lugares diferentes. Você bateu 3 vezes no mesmo braço. Rapaz, que pancada. Parece que o cérebro da gente quer que a gente reviva as dores, sabe? Me machucou lá atrás, aí o cérebro me faz lembrar aquela dor. E aí, aquela dor que me machucou no lugar X, eu, quando a revivo, dói no mesmo lugar. Quando eu vivo ela de novo, dói no mesmo lugar. E às vezes, aquela ferida vai se abrindo e nunca cicatriza, porque eu fico vivendo a mesma dor no mesmo lugar frequentemente. Está conseguindo me compreender? Pois é. O que eu fico encantado é com o amor de mãe, que embora seja o dos mais puros, não é perfeito. Mas Deus diz: eu te amo, a tal ponto que eu nunca vou me esquecer de você. Eu separei 3 pontos aqui para a gente pensar um pouquinho sobre este amor de Deus, que é real, que é verdadeiro. Primeiro, pessoas se esquecem de pessoas. Pessoas se esquecem de pessoas. Alguém já se esqueceu de você e você já se esqueceu de alguém. Eu lembro de José. José foi interpretar um sonho e disse para o rapaz: olha, você vai sair daqui, lembra-te de mim, hein? Você lembra disso? Lembra-te de mim, hein? Pois é, o rapaz saiu e sabe o que o rapaz fez? Não se lembrou de José. Pessoas se esquecem de pessoas. Gente se esquece de gente. Pais se esquecem de filhos. Há uma reportagem, ela é verídica, de uma mulher na Europa que foi viajar, marido, mulher e 2 filhos. Entraram no carro, 2 filhos, entraram no carro andando. 144 quilômetros depois, quando olharam para o banco traseiro do carro, uai, amor, nós deixamos o menino para trás. 144 quilômetros depois, o casal olhou para o banco e detectou: nós temos 2, mas aqui só tem um, nós temos que voltar. 144 quilômetros depois. Os pais podem se esquecer dos filhos, porque pessoas se esquecem de pessoas. Eu lembro de Davi, quando estava a sua família reunida e ele apacentando as ovelhas. Diz a Bíblia que foi lá Samuel para ungir um dos filhos de Jessé rei. O que me encanta naquele texto é que quem pergunta: Jessé, acabaram os teus filhos? O próprio pai de Davi esqueceu Davi. Isso não é curioso? Quem pergunta é Samuel: ô Jessé, você não tem mais filho não? Puxa vida, eu tenho, rapaz. Está apacentando as ovelhas? Tem um menino, Davi? Pois é. Amados irmãos, pessoas se esquecem de pessoas. Nós já fomos esquecidos em algum momento na vida. Nós já. Mas eu também tenho a triste notícia para te dizer que você também já esqueceu de alguém. Esquecer é deixar ir de você. Ele se foi, ela se foi. Pois é. Pessoas se esquecem de pessoas. Mas a segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção para você refletir é que pessoas se esquecem de Deus. Pessoas se esquecem de Deus.
Quantas pessoas passam por essa terra e elas chegam num determinado momento, vivem como se Deus não existisse. Não é verdade o que eu estou falando? Pessoas se esquecem de Deus. Eu vejo isso na Bíblia. O Salmo 106, verso 10, a Bíblia falou assim: salvou da mão de quem os odiava e remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Aí o verso 13 diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Israel passou por livramentos, milagres extraordinários, mas diz a Bíblia que cedo já se esqueceram. Porque pessoas se esquecem de Deus. Pessoas se esquecem de Deus. Por que nós esquecemos de Deus, irmãos? Nós esquecemos de Deus porque nós temos uma natureza contrária a Deus. A gente nasceu, Deus está lá. A minha natureza está inclinada para cá. Enquanto Deus não grita para mim, Alexandre, e eu então viro para Ele, Ele me dá fé, eu creio, eu recebo, agora, porque Ele me chamou, eu vivo a vida para Ele. Mas inicialmente, a minha natureza não é inclinada para Deus, a minha natureza é inclinada para tudo o que é contrário a Deus. Por que a gente esquece de Deus? Porque a gente tem um mundo que não é a favor de Deus. O nosso mundo, as leis, a cultura, tudo é regido num sistema anti-Deus. Portanto, se eu vivo neste mundo, eu tenho que sempre parar para refletir, porque este mundo está num sistema anti-Deus. Se eu me envolver com este sistema e adotá-lo e aceitá-lo, eu estou vivendo num sistema anti-Deus. Por que a gente esquece? Porque o sistema põe Deus à parte. Por que a gente esquece de Deus? Porque nós temos um adversário, né, irmãos? A Bíblia diz que o nosso inimigo não dorme, que o nosso inimigo está querendo nos devorar. E se tem alguém bom no que faz, em fazer mal, é o diabo. Nós esquecemos de Deus porque tudo que Ele quer é que a gente o esqueça. Mas em terceiro lugar, e eu falei isso tudo para chegar aqui, pessoas se esquecem de pessoas, pessoas se esquecem de Deus, mas Deus não se esquece de pessoas. Uma mãe com um filho no colo, porque o texto de Isaías 49 que nós lemos, o texto diz assim, deixa eu repeti-lo: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Um filho que ainda mama é um filho totalmente dependente, é um filho de colo. Pois é, Deus está falando, esta mãe, por mais que ame seu filho, o amor dela não é perfeito, ela pode esquecer de um filho que depende do leite do seu corpo. Uma mãe pode. Mas a Bíblia está dizendo, eu, Deus, nunca me esquecerei de ti. Embora às vezes a gente sente que Deus esqueceu de nós. Eu não sei você, mas eu já senti muito isso. Eu já fiz orações, Deus, eu estou aqui. Alexandre Nunes Toledo, CPF X, identidade Senhor, eu estou aqui. Aqui, ó, está me vendo? Porque às vezes a gente tem a impressão que o silêncio significa esquecimento. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que silêncio de Deus não significa esquecimento de Deus. Deus ficou 400 anos em silêncio, o que nós chamamos de silêncio profético. 400 anos não falando nada. Mas Deus, na plenitude do tempo, enviou o Filho dele, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo pisa nesta terra, Deus está se lembrando de mim e de você. Deus está se lembrando de nos redimir, de nos resgatar. Depois de 400 anos calado, Jesus Cristo se manifesta. Silêncio não quer dizer esquecimento. Silêncio quer dizer treinamento. Quando Deus se cala, se tem uma coisa que nós somos levados, é para a sala do treinamento. Pois é. Então deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas devem ter esquecido de você na sua jornada.
Você deve ter esquecido de pessoas, e quem sabe você já esqueceu de Deus. Mas eu estou aqui nessa noite para te falar que Deus não esquece de pessoas. Deus não esquece da gente. Deus não esquece de você. Eu lembro, irmãos, de Noé. A Bíblia mandou ele construir, Deus mandou ele construir a arca, ele constrói. De repente vem um dilúvio, o dilúvio vem. Se você perceber que pouca gente consegue ver isso no texto, mas durante os 40 dias de dilúvio, Deus não falou nada com Noé. É fácil hoje a gente ler a história, porque você sabe qual foi o resultado. Mas imagine você sendo Noé. Você está dentro de uma arca, do lado de fora é só água temporal. Deus, cadê o Senhor? 40 dias, Deus em silêncio. Até que depois dos 40 dias, Gênesis 8:1, lembrou-se Deus de Noé. Agora Deus resolve falar. Mas imagine você 40 dias dentro de uma arca, do lado de fora só água, e você deve ter questionado, eu questionaria Deus. Foi o Senhor que mandou construir. Eu estou aqui porque eu obedeci. Eu estou aqui porque o Senhor que mandou fazer. Eu fiz, agora o Senhor abandona a gente? Pois é. É fácil ler o texto porque a gente sabe do resultado. Mas quando Noé estava lá dentro da arca, ele não sabia o que ia acontecer. Era uma questão de fé. Deus se lembrou de Noé. Eu lembro de Lázaro. Lázaro já havia morrido, estava 4 dias sepultado. Jesus demora a chegar lá. Quando chega, Marta chegou para Jesus e falou: Senhor, vou te dizer um negócio para o senhor chegou tarde. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para Marta e falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que Jesus está falando? Marta, eu não esqueço, eu estou aqui, eu não serei Deus, eu não serei aquele que vai fazer, eu sou, eu faço, agora, hoje. Ele olha para o túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem sai, depois de 4 dias morto. Pois é, Deus não se esquece de pessoas. Mas pastor, o senhor está dizendo isso por qual razão? Eu estou dizendo isso que a Bíblia diz no Salmo 33, verso 18, a Bíblia diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Eu quero te dizer para você, meu irmão, que você que teme a Deus, você que crê nele, você que vive para ele, os olhos dele estão sobre você. Só quero te lembrar uma coisa, que Deus não tem olhos, Deus não tem boca, Deus não tem mão. Isso é uma figura que a gente chama na teologia 2 coisas, antropomorfismo e antropopatismo. 2 palavras que não são comuns a nós, mas o que significam essas palavras? É que Deus é espírito, se Deus é espírito, Deus não tem mão. Deus então não tem olho? Claro que não tem, mas a Bíblia está dizendo que os olhos deles estão sobre nós. O que é isso? Antropomorfismo e antropopatismo. Nós atribuímos formas humanas a Deus, mas não significa que Deus tem essas formas. É uma maneira da gente compreender Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Bom, Deus não se arrepende, é a gente que arrepende. O que é isso então? O autor, tentando fazer a gente compreender um pouco mais sobre ele, atribui sentimentos humanos a Deus, apenas para a nossa perspectiva ser mais entendível. Pois é, a Bíblia diz que mesmo ele não tendo olhos, porque ele é espírito, mas a Bíblia diz que os seus olhos estão contemplando aqueles que o temem. Então eu estou aqui nessa noite, irmão, para te falar, ele está te vendo. Ele sabe o que está acontecendo contigo. Ele sabe. Pastor, mas é um silêncio. Pois é, o silêncio não significa ausência de companhia. Silêncio não significa ausência da presença dele. Silêncio significa treinamento. E se tem uma coisa que dói, é o silêncio. Quem é casado sabe. Quando você tem uma discussão, uma conversa, um diálogo com o seu cônjuge, quando o cônjuge não fala nada, o que você faz? Vai falar nada não? Pois é, o silêncio te incomodou. Se ele tivesse falado, você não falaria para ele falar. Mas o silêncio dói. Fala alguma coisa. Diante de tudo que eu disse, fala alguma coisa. Porque o silêncio machuca a gente. Isso é quando é de uma pessoa. Então imagina quando fé é de Deus. Pois é. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Pastor,
O Senhor está dizendo que Deus não se esquece de pessoas, inclui os ímpios? Inclui. Só que, a Bíblia diz que quando Deus se lembrar dos ímpios, não é com um olhar de misericórdia. Apocalipse 16, 19. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Pois é. Eu quero dizer uma coisa para você, aquieta aí, aquieta o seu coração. Talvez você está vendo ímpios prosperarem, você está vendo ímpios de vida boa, você está vendo ímpios que quanto mais ímpios estão, melhor vivem. Eu quero te dizer uma coisa, acalma. O dia em que Deus se lembrar do ímpio, vai para derramar sobre o ímpio todo o cálice da sua ira. Então você precisa olhar para este mundo com o olhar bíblico e não apenas com seus olhos físicos. Porque, pastor, Salmo 73, por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Asaf questionou, chegou à conclusão no final, é o seguinte: até que eu atinei para o fim deles, o fim dos ímpios. Então discute o que eu estou te dizendo. Você é amado por Deus, mas aquele que é ímpio, Deus também vai se lembrar dele, e vai se lembrar para derramar sobre ele todo o cálice da sua ira. E se tem uma coisa cruel no reino de Deus, irmãos, é a ira dele, porque em toda a história de vida de Jesus na terra, em nenhum momento Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? O único momento que Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Foi quando Jesus recebeu toda a ira de Deus. A ira de Deus sobre ele o fez rogar: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Pois é, escute o que eu tenho para te dizer. Aquele que está em Cristo é amado, porque quando Deus olha para você, Ele vê pelos óculos de Cristo. Quando Ele vê você, Ele não vê você, Ele vê Cristo na frente de você. E porque Cristo está na sua frente, você é amado. O que Cristo fez na cruz, alcançou na cruz, você também recebe como herança. Pois é, então toda vez que o Pai me vê, Ele se lembra do sacrifício do Filho dele. E quando Ele olha para o sacrifício do Filho dele, Ele vê então que aqui há um redimido, aqui há um salvo, aqui há um amado. Mas quando Ele olha para um ímpio, Ele não vê o Filho dele na frente. O ímpio vai desfrutar de todo o cálice da ira dele. Portanto, irmãos, eu quero dizer para você e repetir essas três verdades. Pessoas se esquecem de pessoas. Pessoas se esquecem de Deus, e tem tanta gente se esquecendo de Deus, que você não seja uma delas. Mas Deus nunca se esquece da gente. Deus nunca se esquece da gente. Eu termino a minha palavra dizendo o Salmo 62, 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança.